E o operário de manhã pela avenida partiu pra vida tão sofrida. Meu operário de manhã pela avenida partiu pra vida E depois deles dois veio você, viemos nós, como você vê, cantando na mesma voz. Muito boa noite, ouvintes internautas da Rádio Com 104,5 FM. Meu nome é Lair de Matos e estamos iniciando mais um programa Histórias dos Trabalhadores. O programa de hoje tem como convidado o Oleto Slabão. É uma satisfação, Oleto, tê-lo aqui no nosso programa. Uma satisfação muito grande para mim, Lair, ser convidado por essa casa para poder, neste programa que vai ao ar pela Rádio Com e pela Rádio América FM Capão do Leão, é uma alegria muito grande para mim, como trabalhador, ser convidado e poder contar a minha história aos trabalhadores que já encerraram sua atividade, que estão aposentados, para os trabalhadores que estão iniciando. Oleto, começando pelo princípio, onde que tu nasceu? Eu nasci no Passo da Reserva, 8º distrito de Pelotas, hoje pertence à cidade do Morredondo. Sim. Ficava isso, para quem conhece, mais ou menos lá perto do Colorado, adiante do Colorado. Isso, quem vai pela cidade do Morredondo, passa o Colorado, já está na reserva. Se seguir em frente, vai para o Passo do Vieira. Sim. E eu conheço mais ou menos ali, a gente ia pela Estrada Grande, né? Chamada Estrada Isso. Grande, que era a estrada que ligava Pelotas a Canguçu. Isso. Antes não tinha a BR. Não tinha BR, isso Quando mesmo. o senhor nasceu lá não tinha BR. Não. Me lembro muito bem da construção da BR, não de olhar a construção, mas de ver falar, e quando foi inaugurada, em seguida, ir lá fazer um reconhecimento, né? E por conta disso, aquela estrada era muito movimentada. Eu me lembro, a minha avó morava às margens daquela estrada e passava o ônibus Pelotas-Santa Maria. Verdade. A linha Pelotas-Santa Maria passava por ali, lá não tão longe da tua casa. E ficava, a estrada que leva para lá é aqui, ali na esquina, digamos assim, tem hoje a fábrica de conservas Bertoldi, né? Bertoldi, é muito forte, né? Na esquina o antigo salão Raichon, né? Dos bailes. Dos bailes, vamos lembrar dos tempos bons, né, tchê? Salão de baile e cancha de... A cancha de carreira também ficava aos fundos do salão. Exato, É. Era um local de divertimento da colônia, bastante afamado ali. Se trabalhava a semana na lavoura e aos sábado e domingo buscava uma festa. Primeiro um baile no sábado e domingo a carreira. Carreira. É. E dança, não sei porquê, mas o baile do dia se chamava dança. Ah, sim, mas tinha brincadeira. Os que gostavam de dançar, o salão estava aberto, isso mesmo. E a banda tocando. É. E, bem, tu disse que trabalhava durante a semana na lavoura. E o que a sua família, seu pai era um pequeno proprietário? Pequeno proprietário. O pai era proprietário de 3 hectares de terra. 13 hectares de terra. E nós éramos uma família de 8 irmãos vivos, pai e mãe completava 10. Nós éramos uma família de 10. Dava 1 hectare para cada um. Era pouca terra para... Muito pouca terra. Então nós sempre arrumava terra com outros vizinhos para plantar. Sim. Porque a nossa terra era para plantio e não era muito grande, porque nem toda era de terra boa, né? Então, ali é muito dobrado, tem muita pedra, né? Pedra, sempre tem um mato, tem um banhado que não se tocava. Ladeira muito íngreme, também não dava para plantar, né? Mas aí nós tivemos o privilégio de um senhor da cidade, ele era nosso vizinho lá, as terras eram vizinhas.
E ele veio para Pelotas explorar outro ramos de negócio e tinha 50 hectares. Sim. E aí, numa boa conversa, ele passou a 50 hectares para nós plantávamos, me dava o terço e fazia uns negócios lá e tinha bastante terra para trabalhar. A forma de pagamento era a terça parte da colheita era entregue para o dono da terra. O dono da terra, é. Sim. Ele nos facilitava até porque nós dávamos o terço de milho, trigo. E o resto nós dávamos a quarta parte, que eram as outras plantas, que a gente plantava até para a sobra comercializar, né? Sim. Chegou a plantar trigo. Trigo nós plantávamos porque era muito, era muito consumo de pão no dia, né? Nós eram 10, dava café da manhã 20 fatias de pão, das 9 mais 20 e à tarde. Parece história, né? É. E comia, nós era novo, tinha fome e vontade de comer, né? E trabalhava. E depois, em seguida, também terminou o plantio de trigo, foi terminando naquela época. Foi. Houve um problema ali, não sei se chegou a entender, mas coloco na conta da ditadura militar o fechamento dos moinhos lá na colônia. Foi. Pelo menos foi naquele período que eles foram proibidos de atuar, né? Começou, deixa eu ver, ali nos anos 70, já começou, 60 e pouco, 70, começou a diminuir. E em 73 eu vim-me embora. Sim. Para Pelotas. Aí já funcionavam bem poucos, quase nada. Então se colhia o trigo e o milho também, né? Tudo. E se levava para o moinho, né? E me lembro que o moinho era pago também com a produção, com parte da... Se não tivesse dinheiro para pagar o trabalho, isso, então aí ele descontava em farinha. Sim. E negócio fechado e tu ia para as casas fazer farinha, pão. E o pão já estava garantido. Estava garantido, é verdade. Mas, Lair, é uma vida muito, muito boa e muito bonita, porque a gente não conhecia outro mundo. Sim. Tu entende? Tu nasceu ali, estudou ali, te criou ali. Aquele era o mundo que tu conhecia. Era o mundo que tu conhecia. Entendesse? Então era muito bom, tu não estava nesse mundo ligeiro. Sim. Entendesse? Lá era tudo lento, o tempo é o mesmo, mas só que as coisas eram mais lentas, né? Sim, o cara saía, o cara botava um saco de milho, um saco de trigo na carroça e se ia lá para o moinho. Esperava a vez dele moer e depois voltava para casa, chegava depois, né? Era um dia, praticamente. Um dia para fazer isso tudo, é verdade. E tu sabes, assim, eu, por exemplo, vim para Pelotas com 18 anos. Eu vi que lá não tinha mais futuro, sabe? Que estava ficando muito difícil, tu não estava colhendo, não vendia, quando tu colhia não valia nada. Naquele período se jogava safra fora. Cargas de cebola. Né? Sim, muito. E lavouras de cenoura tu não arrancava porque não tinha comprador. Sim. Cebola se botava muita fora. O pêssego, no início ainda as fábricas, bem no início não, sim, mas depois as fábricas, praticamente o produto bom ela comprava todo. Né? Perdia Chegou a trabalhar com pêssego? Não, nós não chegamos a plantar pêssego. E era uma das coisas que nós era para como é que eu vou dizer, ser pioneiro, porque ele chegou a melhorar muitos colonos lá. Sim. Financeiro. Uma estabilidade financeira. Sem dúvida. Mas exigia uma certa quantidade de terra também, né? Sim, precisa terra, precisa adubo, tem que comprar muda. A implantação de um pomar é cara, né? É caro. E demora para ver o retorno. 3, demora, 4 anos, né? É isso aí, tem que ter uns trocos para investir, né? Sim.
Então, ali diante da falta de perspectiva, tu disse, vou-me embora para Pelotas. Mas já tinha alguma coisa enganchada aqui ou veio na aventura? Não, eu vim na aventura, assim, mais na coragem, até essa coragem por não conhecer o mundo lá fora. Sim. Acredito eu. Eu preparei a minha mala um saco e o cadeado um nó. 6 quilômetros a pé para ir no Cerro da Buena, onde passava o ônibus Cerrito, para pegar o ônibus, porque não entrava ônibus na minha região. Ou teria que ir ao Morro Redondo, sim, que também dava em torno de 6 quilômetros para pegar o ônibus. Aí essa história eu acho ela até muito bonita. Por que muito bonita? Porque era eu na história. E porque eu, assim, meu pai veio comigo até o Cerro da Buena, de manhã cedo, o ônibus passava 7 horas, nós saímos 5 horas, 5 e pouca de casa, para chegar antes do ônibus passar. Era uma passada só no dia de manhã, e à tardinha ele retornava. E eu vim para Pelotas... Teu pai lhe acompanhou na... Até o ônibus. Ah, não, até a cidade não. É porque até o ônibus para... eu tinha que trazer assim. Eu tinha que trazer umas roupas. E aí ele botou no lombo de um cavalo e víamos 2 proseando a pé, e aquelas eram 6 quilômetros, eu trouxe no lombo do cavalo. Sim. Aí peguei o ônibus, vim, desci no Fragata, arrumei uma peça para ficar. Arrumei uma peça, um fogareiro primo, sabe, que só podia aquecer a chaleira ou fazer uma panela de comida. E aí no outro dia já comecei a procura de emprego. Fazer ficha nas empresas. Isso. Agora é entregar currículo, né? Agora é currículo. Fazer uma ficha. E aí peguei o serviço e trabalhei nessa empresa que era a Safra um mês e meio, na Extremo Sul. Aí terminou a Safra, eu peguei até a noite. Arroz. Mês e meio, terminou a Safra e eu fui dispensado. Bom, voltei para casa, para casa que eu digo, no Fragata, e fui em busca de novo trabalho. Aí fui para Chuma S.A., na Avenida Duque de Caxias, madeireira e ferragem. Sim. Aí cheguei lá, peguei de servente, serviço puxado, eu até meio me apavorei, mas deixei do trabalho duro na roça e aqui também não era fácil, né, Clair? Porque quem morava lá achava que era moleza o serviço, né? Achava isso, mas não era como se pensava, porque você tinha que descarregar um caminhão de cimento, você tinha que carregar um caminhão de cimento, você tinha que descarregar um caminhão ou uma carreta de ferro, você tinha que carregar esse ferro de volta para o comprador. Tudo que chegava, saía de novo. Saía. Chegavam caminhões e caminhões de plancha, tábua, né? Tinha que descarregar. Verde, pesado? Verde, pesada. E você levava para as máquinas, para aqui, para ali. Mas eu tive 1 ano e pouco de Chegou a sofrer algum acidente? Porque é meio comum, trabalhando coisa pesada, de se pisar. Chegou alguma... Havia, eu presenciei um acidente, assim, bastante aborrecedor, que foi um colega que perdeu quase a mão toda em uma máquina, na época. Mas demais os acidentes eram pequenos, machucar um dedo, coisa parecida, não... Porque máquina era pouco que tinha também, né? Era poucas máquinas, E não era indústria, era um comércio. Né? Era um comércio, que a gente planava madeira para dar um acabamento melhor, né? Fazia caixa para doce, caixa para doce, as caixinhas para quilo de marmelada, goiabada. Sim, e também fazia caixa para pêssego. Ah, as primeiras caixas não eram plásticas, era de... Não, era tudo de madeira. Então Mas aquilo é uma tábua bem fininha, então fina. Tinha que trabalhar bastante. Fina, tinha que... tudo tinha bitola, dava 12 centímetros, mais ou menos, coisa parecida. Sim. Aí nessa empresa, Lair, eu fiquei 11 anos e 8 meses.
Mas com 1 ano e pouco eu passei a encarregado. Sim. Nessa empresa. 1 ano e pouco de serviço eu passei a encarregado, e com 11 anos e pouco de empresa eu saí para ir para uma outra empresa. Sim. Eu saí, não, eu não saí, para falar bem a verdade, um dos diretores, se não se acertamos no trabalho, eu disse que ele tinha que me dispensar, que não ia dar para nós trabalhar, e ele achou melhor então. Aí eu saí e fui para Ceval, Pelotas, fábrica de óleo. Óleo de soja. Óleo de soja. Fui para a portaria, eram 300 funcionários. Eu tinha que dar conta ali da entrada de funcionário, saída de funcionário, cartão ponto, quem está de folga, aquela coisa toda. Não era departamento pessoal, mas tinha esse trabalho de controlar tudo. Aí nessa empresa eu fiquei 3 anos e quase 4 anos. Quase 4 anos. Aí eu tive a oportunidade um pouquinho de... Fui para Rio Grande, eles tinham comprado a Cotrijuí. Cotrijuí, Rio Grande, né? E tinham comprado, aí eu fui para lá. Aí eles fecharam aqui? Não, ainda estava funcionando aqui, compraram lá. Depois é que eles negociaram tudo e aí então eu saí. Sim. Aí eles fecharam aqui, ficaram em Rio Grande um pouco, depois parece que negociaram com a Bung. Mas aí, o mais bonito da história do trabalhador. Eu saí com 3 anos e pouco dessa empresa e voltei. Voltei na empresa que eu trabalhava antes, que o diretor achou por bem de me dispensar. E o outro diretor me faz um convite para voltar. Sim. Me faz um convite. Depois de 3 anos fora. Depois de quase 4 anos fora. Tu chegou aí para Rio Grande? Eu cheguei a trabalhar em Rio Grande. Tá, e morou em Rio Grande? Ou... Não, ia e vinha todos os dias. A empresa liberava o carro. Ah, sim. Tinha transporte. É transporte da empresa, não ônibus. Uhum. Ia de carro e voltava todos os dias. E aí eu volto nessa empresa para comprar umas tintas e o diretor me faz um convite para voltar. E eu, como eu tinha que trabalhar, precisava, eu tinha meus compromissos, e aceitei. E até voltei melhor do que eu estava antes. No mesmo lugar, na loja da Duque de Caxias. Na Duque de Caxias. Voltei para a empresa, voltei com um cargo melhor, com um salário melhor, muita sorte também, né? E talvez o reconhecimento de que eu não era tão errado assim, né? Que eu não... Deu falta. Sentiram a falta do trabalhador. Ele questionava, mas fazia o serviço, né? E aí fiquei nessa empresa até 93. Sim. Até 93. Em 93 eles mudaram os ramos e ficou com a construtora e acharam por bem de fechar aquela unidade. E eu, como na construtora não me achei à altura para trabalhar, eu não entendia muito de obra, né, essas coisas todas. Procurei um outro emprego, Lair. Procurei um outro emprego e fui para Mirim, Granja Mirim, e um engenho de beneficiamento aqui em Pelotas, na saída, na curva ali para Rio Grande, na saída já para Rio Grande. Avenida Brasil. Avenida agora é uma floricultura grande que tem ali? Tem uma floricultura ali agora e tem mais uma outra atividade ali que eu não sei bem o que é. Mas a história do trabalhador é bonita, é isso, porque eu não sou formado e não tinha curso técnico. Sim. Entendeu? Eu não tinha nenhum desses períodos que eu fui encarregado e aquela coisa toda, eu não tinha nada, simplesmente o 4º ano primário estudado lá fora. Mas eu tinha conhecimento acumulado no lugar de trabalho. Conhecimento acumulado e tinha, parece que, uma visão de como lidar com o funcionário, o patrão e o cliente. Sim. A empresa apostava em mim, era nisso aí.
É empregado, eles e o cliente. Como é que eu podia não deixar nada entrar em atrito? Então a minha missão mais nas empresas era falar, era dialogar. Então eu fui para Mirim como servente de novo. Entrei na empresa essa de arroz como servente. E tive 1 ano e pouco. 1 ano, eu acho que 1 ano de servente. Estava entrando esses 5S, cursos, como é que se diz, controle de qualidade, para melhorar a qualidade da empresa, dos produtos. E a diretoria achou por bem me escolher para fazer um curso. Aí foi onde eu fiz um curso na Emater, sobre controle de grãos, né? Sim, Emater, porque mesmo da qualidade do produto. E seria um laboratório seco, sabe? Entre arroz bicado, ardido, corriola, marinheiro, que vem tudo no meio, fazer aquele análise, ver como... É uma coisa muito, digamos assim, braçal, a gente não tem ideia, mas pega 100 gramas de arroz, isso, examina todos os grãos, né? Separa os que são bicados, que são preto, ou que não é grão de arroz, né? Porque isso. Pode ver uma corriola, um inso, uma coisa. Corriola é uma semente, é uma planta, né? É uma planta. Semente meio achatada. Né? É preta. É uma vagem, né? É uma vagem. Aí tu pegou 100 gramas, deu tantas gramas disso, tanto daquele, tu sabe que tem tanto de impureza no arroz. E ainda também se faz o quebrado no meio. Porque o tipo 1 não pode passar de 10% de quebrado. Tudo isso, primeiro, para saber quanto que vai pagar para se está sendo comprado arroz, né? Isso. Para qualificar ele, para saber qual é o valor. Qual é o valor, isso. E também o consumidor lá na ponta. Sim, selecionar ele na hora que tá. Mas tinha 2 seleções, então uma quando ele estava com casca e depois... Isso mesmo, corretamente. Para aliviar as impurezas, né? Isso. Media a umidade, que era uma outra. Isso. Media Aí então media a umidade, que é outra coisa que o leigo nem imagina, né? Porque tu compra 1000 quilos de arroz, se ele tem umidade de 10%, vamos supor, isso, tu está comprando 100 quilos de água. Corretamente, isso então mesmo. Tinha que medir a umidade para dar o desconto ali. Isso. E depois tu descascava ele numa maquininha pequena. Isso. Né? Um engenho próprio. Um microengenho. Então, isso é muito importante. Tu falou um assunto bacana, porque ele chega, tu tem que tirar as impurezas. E se ele vem só palha, 2 grãos em 100 gramas dá 2 grãos só de arroz. Como é que tu compra esse arroz? Então, esse eu costumava chamar um laboratório seco. Né? Não é laboratório químico, mas tinhas que achar ali tudo certinho para passar para compra, saber como é que tu está comprando. Aí eu entrei nesse laboratório, ou que seja nessa área, e em seguida o gerente de toda a produção foi embora, achou um outro trabalho e aí o diretor da empresa perguntou se eu me animava a assumir todo o engenho. Sim. O que chega, o que beneficia tudo e o que embarca. Aí eu assumi. Sim. Assumi todo o engenho, fiquei lá 15 anos. Sim. 15 anos nessa empresa. Mas você pode fazer a pergunta e eu também posso contar algo que acontecia no trabalho. Porque eu no trabalho, nesse período, eu tinha um programa de rádio que agregava mais salários. Sim. Então eu fazia um programa de rádio aos domingos de manhã, das 8 ao meio-dia, com música gaúcha. E durante as minhas horas de folga eu vendia os meus comerciais.
E nas horas de folga, que folga não tinha mais tarde, achava um espaço para ir receber. Mas como é que iniciou essa história? Do rádio? É. Pois a história do rádio foi uma coisa muito bonita. Um diretor da Rádio Jornal Opinião Pública, Capão do Leão, a Rádio AM. E ele me convida para ir visitar os estúdios da rádio. O diretor da rádio me conhece, a gente era amigo, ele disse, vamos lá olhar e tal, vamos. Aí fomos, eu também não tinha conhecimento de uma emissora, uma antena de transmissão, o estúdio, eu não tinha esse conhecimento, eu escutava a rádio, mas não tinha. E aí fomos. Onde é que era? A emissora e o estúdio é na BR que vai para Bagé. Logo ali, como é que eu vou? Tem a entrada aqui para as Pedreiras, pela BR, como é que eu vou te dizer? Ah, sei, lá adiante. Lá adiante tem uma entrada que entra bem adiante da entrada do Capão do Leão. Bem adiante, bem adiante. Da entrada ali estava a antena, o estúdio e o transmissor. É lá no meio do campo. No meio do campo. Uhum. Então lá... Bem fora da cidade. Bem fora. Bem fora, vários quilômetros. É lá, sim. Eu sei onde é que é. Tem sabe? acesso a uma avenida de Pinheiros, né? Isso, antes um pouquinho. Uhum. Aí eu fui visitar e o diretor disse assim, Soleto, tu fala bastante, nós podíamos fazer um programa de rádio. Eu disse, não, Wellington, isso não é coisa para mim. E aquilo, eu vim-me embora e ele insistiu. E aí que a história ficou bonita. Eu cheguei, eu tinha e tenho um amigo que é professor no Capão do Leão, Hilberto Madruga, lá no ginásio, Dilson Moreira Goulart, professor Dilson. E nós já tinha algumas... nós já tinha uma história junto, de evento, de alguma coisa, de trabalhos. E aí eu disse, Dilson, fui convidado a fazer um programa de rádio. Digo, e a gente não vence por falta de coragem, de experiência e tal. O homem me convidou e acha que eu tenho vocação e tal, mas não me animei. Aí ele disse assim, tá aí, tu disse que não? Eu disse, não, eu disse que ia ver. Ele disse, não, então vamos lá conversar com ele e quem sabe nós fizemos esse programa. Porque ele também tem boa locução de voz e ele tem um palavreado muito bem afinado, né? Professor, né? Sempre tem uma... O professor vive da fala. Né? É verdade. Aí o professor disse, vamos lá e conversamos com ele e aceitamos esse programa. Acertamos o programa das 8 da manhã ao meio-dia. Mas eu gostando da música do rock, né? Mas domingo de manhã não dá para largar um rock numa rádio AM, eu digo, não, eu também tenho que pensar. Vamos largar clientela. Vamos largar uma música gaúcha, que nós vamos arrumar patrocinador, enquanto eles vão cevando amargo na manhã, e na sintonia da Rádio Jornal Opinião, vão ouvindo Oleto Eslabão. Sim. E aí fizemos, eu, Dilson Goulart, abrimos o programa e a tendência foi crescer. Ele cresceu em vários termos. Ele cresceu como apoiador e ouvinte. Sim. Entendeu? Aí uma coisa puxou a outra. Uma coisa puxou a outra. E aquilo foi se alastrando. E nós começamos a se interessar pelos artistas da região. Sim. Artistas daqui, Pelotas, Capão do Leão, Piratinim, essa região, não desprezando os grandes cantores gaúchos, mas eu investi nesses cantores. Então, Luiz, um grande cantor da região, umas letras que eu considero muito boa, música regionalista, Alemão Preto, Silvinho, estudo da região. Nós tínhamos ainda o Nil Júnior, que estava ainda aqui na região, hoje ele já há tempo, ele está mais para o Mato Grosso, ele já é um cantor mais conhecido no Brasil, canta ao lado do Teodoro Sampaio e outras duplas conhecidas.
O Neri Batista era do Capão Leão, mas atua no Paraná com programas de rádio e música. Esses artistas todos eu tive o privilégio... Eles começaram aqui e resolveram... Isso, mas aí nós começamos a fazer o aniversário de programa do Chama Gaúcha. Tá, mas antes me diz, tu disse que prestigiava os músicos locais. Tocando as músicas deles ou levando lá no programa também? Isso, boa pergunta. No caso, buscando o CD deles, aí no início era o disco e a fita cassete. Também o Filho de Porto Alegre, mais esse Zé da Gaita e outros, agora eu falo em mais alguns. Mas aí, isso mesmo, rodando o trabalho deles e entrevistando eles no programa. Com a entrevista, aquilo foi se alastrando. Aí nós começamos a fazer o aniversário do programa Chama Gaúcha, 1 ano. Contratava a banda Express e levava eles para cantar em praça pública, sem custo para o ouvinte. E lotava. Aí no ano seguinte, 2 anos, contratava o Lenço Branco para levar aparelhagem. E fazia sempre no mesmo lugar? Não, em vários lugares. O Tchê Bagual foram contratados várias vezes. Mas aí o programa começou a ser conhecido. Então tive o privilégio de receber no meu programa várias vezes o cantor Joca Martins, de Pelotas. Ele estava começando. Ele estava começando, mas ele já tem, eu acho que o 6º ou 7º trabalho, né, em CD, e o Joca, todo disco que lançava, ia no meu programa, domingo de manhã ele chegava lá para fazer o lançamento do... Eu fazia a entrevista com ele e nós fazíamos o lançamento do trabalho dele, sim, do novo trabalho. Luciano Maia, que era gaiteiro do Joca Martins, Luciano Maia, hoje é em Porto Alegre, um dos grandes ele já gravou o trabalho dele, mas também é grande gaiteiro desses cantores que se apresentam no programa da RBS, o Galpão Crioulo? Galpão Crioulo, Luciano Maia. Mas aí eu tive o privilégio de receber no meu programa, entrevistar e trazer trabalho, Velho Milongueiro, Moraizinho, Júlio Saldanha, Sérgio Rosa. Essa turma toda veio ao meu programa. Inclusive o dono da gravadora MGM Porto Alegre, o Guaragi. O Guaragi fazia o trabalho desses artistas tudo, e pegava um trabalho de cada um e vinha ao meu programa numa manhã de domingo para fazer a divulgação do trabalho dele e me trazer o trabalho dos artistas. Olha, tu me roda esse, tu me roda aquele e tal, aquela coisa toda, que era o dono da gravadora. Então eu acho que a gente alcançou, eu, professor Dilson Goulart, alcançamos no rádio. Para nós que eu tinha o privilégio das manhãs de domingo na Rádio Jornal Opinião, um grande radialista de Pelotas, Otávio Soares, ligava para o meu programa. Sim. Ele ligava e eu colocava ele no ar para falar com o meu ouvinte, e ele até é meio poeta, ele gostava de alguma poesia, até ele exclamava alguma poesia. Otávio Soares, Adalim Medeiros e outros grandes da comunicação. Ainda o Selmar Penedo, Luiz Carlos Butinelli, várias vezes foi um grande também comunicador das emissoras Pelotas. Então o programa... Selmar Penedo era do mesmo ramo da música gaúcha, né? Tinha sempre um programa de música gaúcha. Sempre música gaúcha. Então a gente teve esse privilégio de se comunicar. O Sérgio Rosa, é o La Rosa, também do nativismo de uma emissora FM, eu não me lembro, 99.9, o La Rosa, muito conceituado. Eu lembro desse nome. Muito conceituado também. Claro que muitos desses que eu falei já não são aqui para ouvir, mas sempre é bom lembrar quem deixou uma boa passagem na história da região.
Então, Lair, e eu trabalhando na empresa e fazendo isso aí. E ainda... Que ano mais ou menos para a gente se localizar? O rádio? É. Eu fui, nós começamos em setembro de 1997. Sim. E encerramos em 2000... Lair, 2000... Foram 13 anos. 13 anos. 13 anos de Então rádio. foi 2010, quase. Quase 2010, é por aí, eu não lembro bem o ano que eu parei. Mas Sempre aos domingos. 2010, sem dúvida. 13 anos sem domingo. Sem domingo. Mas aí que vem uma outra história, se tu me permite eu falar e tu falar menos, é que é a história do trabalhador, eu. Mas, Lair, aí uma empresária da Fernando Osório, ela era representante de talco e glicose em todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só para explicitar para o nosso ouvinte, o talco e a glicose era utilizada no arroz. Né? O arroz era descascado, polido, e depois passava numa mistura de talco e glicose. Glicose de milho. Né? Isso mesmo. O talco acho que é um mineral, que eu saiba é um mineral. Mineral. E era passado e ele era para dar um brilho. Né? Brilho e ficava soltinho. A dona de casa gostava de lidar com ele para botar na panela. Estava bem brilhoso. Agora não se faz mais, né? O brilho é feito em outro procedimento. Ele eu acho que encareceu muito, eu não sei o que houve aí, mas aí essa... Acho que houve também proibição do talco. Talvez... Já não era um produto que estava vendendo arroz, mas não era só arroz. Isso, talvez isso. Aí essa empresária, como eu tinha um bom conhecimento na área, ela me convida para mim resolver problemas em cooperativas, todo o estado e o de Santa Catarina. Ela me pagava tudo. Mas o que tipo de problema? Ela vendia talco e glicose? Isso, e a responsabilidade era da cooperativa ou do engenho. Só que aí se bota a glicose com muita água, fica uma plasta e ele mofa lá no Rio, São Paulo, onde compra, e tem que voltar a carga. Então ele precisa ter uma dosagem exata para que não dê problema e a carga voltar. Você entende? Então eu tinha bom conhecimento nessa área e ele estava enfrentando problema no engenho. Então tem o brilhadorista, a gente dizia, o funcionário que atua só naquela área. Então eu chegava lá, olhava o brilho que eles estavam dando e passava o meu conhecimento a ele e nós esperávamos o produto sair na ponta da máquina e aí ele disparava. Então estava no ponto, aí eu deixava anotado, tanto disso, tanto daquilo, tu assim, assim e tal, e aí funcionava. Nós ia para outro engenho. Ia orientar o trabalhador. Ia orientar ele. Ele não sabia. Botaram ele lá, né? Pegaram um peão e botaram lá. Fatua, né? Mas, isso, se você botar talco demais, ele fica uma farinha. Também o consumidor não quer. Ó, assim, tu olha o pacote ali... Mas aí que eu achava bonito. Então, se eu estava na empresa e eu tinha um privilégio de poder sair a hora que queria da empresa ou coisa parecida, então, às vezes, sexta-feira eu tinha que trabalhar o horário normal, né? Não trabalhava sábado e domingo. Sexta eu tinha que trabalhar, mas como eu estava bem também na empresa, essa empresária me pegava e nós viajava para Santa Catarina, dava 1000 e poucos quilômetros, até lá, Turvo, Ervo, aquelas cidades. Nós íamos sexta, chegava lá, sábado estava tudo agendado, sábado eu resolvi o problema, nós voltávamos de noite, domingo eu estava no rádio, segunda da Mirim. Pô, é meio corrido. Era bastante. Sobrava o domingo de tarde para sim, mas eu sempre fui muito bem estruturado na família. Eu casei em 1975 e estou casado até hoje. Mas você tinha vindo lá de fora, então? Fazia pouco que tinha vindo. 2 anos. Sim. Estava muito difícil lá ir fazer comida, lavar roupa. Aí eu digo, vou ter que arrumar uma companheira para me ajudar nessa área, né? Sim. E se acertamos, temos até hoje. Aí, 2 filhos, agora já tenho 5 netos. 5 netos? 5 netos. E a história, assim, do trabalhador...
eu não sei o tempo aí, como é que estamos. Não, nós estamos tranquilo ainda. Eu quero, assim, conversar um pouquinho, já que nós vamos falar na Rádio Com, na Rádio América, isso talvez vá para umas redes. Facebook, YouTube. Facebook, alguma coisa assim. Eu queria falar com os jovens que estão começando na empresa, que estão começando. Hoje está bastante difícil o trabalho, conseguir a vaga, mas se ele conseguir, ele tem que se preparar para a empresa. É o seguinte: bater o cartão, esquece o relógio. Trabalhar, quando ele recebeu a proposta, se ele é pago para emitir nota do produto vendido, ele fique no computador emitindo nota com atenção dispensada para aquilo ali, firme. Quando soltou, ele vai sorrir, se gosta de uma gelada, vai tomar, se é um refri, se gosta de sorrir, vai sorrir. Mas na empresa, porque eu acho que eu tive 38 anos de carteira assinada. Acho que tudo isso foi por essa liderança eu na empresa. Eu bati o cartão e eu era da empresa. Não do patrão, nem do funcionário, nem ninguém, da empresa. Qual é a empresa que me contratou? Fulano. Bom, aceitei o salário e me designaram o trabalho. É comigo, não precisa ninguém fazer, eu faço. E nesses 38 anos, a maior parte foi coordenando pessoas. Sim. O seu trabalho era, vamos dizer assim, se me permite, então não produzia nada. Coordenava para que a produção acontecesse. Pois eu tive um privilégio de, como eu te disse, no início eu fui servente 1 ano e pouco, e lá no outro 1 ano e pouco de servente. E depois era um diálogo bom. Eu até conto umas histórias que o pessoal pensa que não é verdade, mas é. Na empresa eu pedia para o caixa dar um vale para funcionário, descontar em 2 vezes o departamento pessoal. E o diretor da empresa disse para mim: se eu pago em dias, não podemos dar vale. E eu disse ao dono da empresa: então vamos fazer o seguinte, dia 30 eu vou pegar o seu pagamento e vou dar para o funcionário, eu vou pegar o do funcionário e vou lhe dar. Quero ver quem é que me pede vale dia 15. É fácil, quando o cara ganha bem, não é fácil. Correto. Aí ele riu, ele riu, mas foi reconhecedor da história. É verdade. Essa função que o senhor desempenhou bastante tempo, essa de, como eu disse, lidar com o funcionário, lidar com o patrão, lidar com o cliente, exige muito uma capacidade de a gente se colocar no ponto de vista do outro, né? Sim, dos dois lados. Se você quer administrar uma empresa, ou quer ser encarregado de um setor que tenha funcionários, bastante funcionários. Porque você vai pegar em funcionários formados na área dele, por exemplo, o cara é eletricista industrial, formado. O cara é mecânico formado. Você não entende de eletricidade nem mecânica. Como é que você manda nele? Se é ele que sabe. Então eu conversava com eles, vamos fazer o seguinte: vocês junte a teoria de vocês com a minha prática. A teoria com a prática. E vamos desempenhar essa função da melhor maneira possível. Tu entendesse? O patrão, você tem que se colocar no lugar como o patrão, sim. Se tem 10 funcionários que não rende nada e o patrão tem que pagar. Entendesse? Então tu tem que ter um bom jogo de cintura, um bom diálogo, para que as coisas andem numa boa harmonia. Sim. Entendeu? E era o que me parece que fazia saber, porque a diretoria gostava e o funcionário gostava. Sim. E então, isso é que eu digo, aos jovens, eles têm que se dedicar para crescer na empresa e pegar experiência, porque o amanhã ou depois ele sai para outra empresa, ele leva em sua bagagem um conhecimento maravilhoso. Sim, aquilo vale para a vida toda. Né? Vale para a vida toda. Olair, eu também quero fazer um agradecimento
a tua pessoa, o convite, e quero te parabenizar por tu estar há quantos anos na frente nessa casa, que é o Sindicato da Alimentação de Pelotas. Eu sempre encantado com o atendimento, o capricho dessa casa. Há quanto tempo tu é nosso sócio? Tem ideia de quanto tempo tu é nosso sócio aqui? Sim, eu tive aqueles 3 anos pela Ceval, que foi de... Década de 90, né? 80. 82 a 86, mais ou menos, quase isso. E depois eu voltei para o Chuma, aí é comércio, era outro sindicato. Mas em 93 eu fui para Mirim. Então foi 15 anos de Mirim que eu tive contato com essa casa. Sim. 15 anos. 15 anos. E dá para ter um bom diálogo entre patrão, sindicato e membros do sindicato. Eu me lembro que vocês nos visitavam lá e eu tinha o prazer de abrir o portão para receber vocês. Nós entregava, isso é verdade, isso eu confirmo. Confirmo as palavras do Oleto, o Oleto permitia que nós entregasse o jornal do sindicato dentro das instalações da empresa. Dentro das instalações. Não eram poucas, muito poucas experiências fazer isso. Tinha um senhor que ia lá, eu não lembro o nome dele, muito gente fina, mas muito gente fina, e eu recebia ele lá de braços abertos, porque eu via que a intenção do sindicato e dos membros do sindicato que não era dizer eu sou eu. Eu acho assim que o sindicato desempenha um ótimo papel, porque num diálogo entre patrão e empregado tem alguém para verificar. Sim, o patrão ele é a parte poderosa, né? Sim. Tem que ter alguém que dê um respaldo para a outra parte que tem menos poder. Menos poder, e outra, para levar o conhecimento dos direitos que tem o trabalhador ao patrão, que às vezes eles entendem que pagam e está pronto, mas existe uma lei trabalhista que tem que ser respeitada. E tem coisas particulares, o chamado dissídio, né? Dissídio. A gente ia lá informado do dissídio, quer dizer que é coisa que não está na lei, né? Mas que o sindicato sabe, ele tem que fazer cumprir. Né? Isso. Mas vamos voltar um pouco à questão, assim mais do teu tempo de rádio. Mas não só o teu tempo de rádio, bom, mas também. Então tu ficou todos aqueles anos, né? Anos e anos e anos com um programa de música gauchesca, né? E quais os artistas desse tipo de música que tu destacaria, assim? Vamos dizer uns 5 artistas. Uns 5 artistas. Bom, amigo, é muita gente boa. É muita gente boa. Mas eu faria a minha seleção, como eu sou um ouvinte de música, eu tenho um acervo de 2.500 vinil. E aparelhos de som, uma sala é só música. Ah, tu tem uma sala? Eu tenho um estúdio, é uma sala... 2.000 vinil? 2.500 vinil zerado. Eu tenho... o artista que você imaginar brasileiro, nem que seja um disco eu tenho. E internacional eu tenho, é claro que são muitos artistas no mundo, mas esses artistas internacional conhecidos do mundo, eu tenho. Madonna, Bob Dylan, Beatles, Rolling Stone, Pink Floyd, Led Zeppelin, Madonna, enfim, esses artistas do mundo eu tenho discos zerados. Tu disse que falou lá no início, mais a turma do rock and roll. Eu sou mais do rock and roll. Raul Seixas, assim, eu sou muito ligado. O Raul, para mim, é um dos grandes filósofos brasileiros, sabe? Uns chamam de loucão, mas é um grande filósofo. Aquele homem fala ele busca o mundo há 100 anos para frente, 200. Mas você me pergunta 5 artistas da música gaúcha. Vamos nessa área, né? Sim. 5 artistas gaúchos.
Música campeira do Rio Grande do Sul, o homem que lida com o cavalo e no campo, Baitaca. Acho que se você quer ouvir uma música, é destacado. Artista que eu gosto de ouvir no humorismo, para a gente sorrir, né? Que é gaúcho, mas é mais humorista, Chiru Missioneiro. Mano Lima, um cantor gaúcho bem sucedido, que bom de ouvir quase todas as letras dele. Quase todas, né? Quase todas as letras dele, boa de se ouvir. Nós temos, assim, para um nativismo muito conhecido, mas eu me pego muito 2, 3 músicas, que é o César Passarinho. Outro artista que eu tive o privilégio de apresentar num show. Ah, é? César Passarinho. Estive no Salão Aurora. Então foi um outro artista assim. E aqui da região, a gente tem muitos cantores bons, porque temos um Nil Júnior, que é uma música romântica, né? Não é gaúcha, ele é de Canguçu, natural de Canguçu, passou por Pelotas e foi embora. Nil Júnior, temos um Gilberto Gomes que escreve para mim escreve muito, né? E temos um Alemão Preto que é um cantor de palco. Sim. Cantor de palco. Ele subiu no palco e tu já tem que sorrir, tem que olhar, porque ele é um homem... um artista, né? Um artista de palco. Então são vários. Temos o Joca Martins, que é um cantor mais eletizado, e assim por diante. Mas, o Lair, eu sempre fui muito ligado à música, e talvez isso é que me levou a fazer um programa de rádio. Eu tenho 2.000 vinil praticamente zerado. Roberto Carlos está me faltando o primeiro dele. Eu tenho todos. Né? Nem Mato Grosso eu tenho acho que uns 20. E esses, mas tudo zeradinho, tudo arrumadinho, é praticamente um estúdio. E tenho 3 ou 4 aparelhos de som daqueles escovado, que se diz alumínio, né? Muito, muito bem conservado, muito bom. E a música para mim, eu não sei o tempo, mas a música para mim é vida. Tu vai para dentro da tua sala, o teu estúdio lá, senta e escuta a música. Ah, eu tenho uma cadeira muito boa, corretamente. Eu janto, por exemplo, dou uma olhadita na TV pouca, antes da janta, ali por horário da janta. Eu janto e aí a sala é só música, não tem nada lá, né, para a família. E aí eu encosto a porta para não perturbar eles, e aí digo assim, hoje vou ouvir Elton John. Vou ali, procuro o meu vinil, boto no som e estou escutando Elton John, que também é um bom cantor, tem umas músicas muito boas. E assim, hoje eu vou escutar Gilberto Gomes. Ou lá coloco o CD, porque o aparelho pega tudo, pega CD, DVD, pega tudo, né? Porque ele tem entrada auxiliar e aí tu compra os componentes e joga tudo ali. Hoje eu vou ouvir Joana, sei lá, Raul Seixas, e todas as noites eu curto um disco. Isso ajuda a manter a saúde... Informa. Informa, porque, Lair, eu sempre fui um homem muito faceiro, muito feliz. Eu cheguei a dizer para o meu irmão em que eu me considerava um homem feliz. E sabe o que ele me disse? Ele disse, porque tu te contenta com pouco. Tu entendeu? Tu te contenta. Eu digo, mas o que? É pouco, mas é meu. Sim, Tu entendeu? O que adianta ter bastante e é do outro? Entendeu? Então, eu me acho um homem muito feliz. Por que eu me acho um homem feliz? Eu conheci uma garota no Chuma 1973. E quando nós nos encontramos, nos abraçamos.
sabe? Aquela amizade conservou de anos e anos e anos. Eu não tenho um atrito com ninguém nesses anos todos. Aí quando eu vejo, vou passando no calçadão ou numa rua, o cara grita, aí seu Oleto. Aí eu olho, não me lembro da pessoa. Eu dou volta uns passos, tchê, mas há um ano trabalhamos junto, ou fizemos isso, você lembra? Então para mim isso é felicidade. Claro. Isso é felicidade. A felicidade para mim é passar um charreteiro, juntando o papelão, a garrafa PET, e se tiver uma no chão, eu alcançar para ele não descer da charrete. Sim. Isso para mim é alegria, felicidade, sabe? E se lá o homem do carrão pifou e eu tiver força, tiver que dar uma empurradinha também, se fazer isso aí. Porque a nossa passada aqui, Lair... É o servir, né? Aquilo que... né? Dá satisfação poder servir, né? E ter, reforço, né? Já é uma felicidade a gente poder servir. Tem pessoas que não podem. Não pode, tem vontade e não pode. E você, eu vejo muitos amigos, e inclusive ocorreu comigo, eu andei muito ruim de saúde, mas graças a Deus estou recuperando. As pessoas dizem assim, quando adoecem, diz, saúde é tudo. Não dou bola para dinheiro. Só quando está doente. Mas só quando está doente. Quando ele está são, que ele pode ir ao jogo do Brasil, eu sou chavante, mas se ele é Pelotas, ele que vai lá no Pelotas, né? O Pelotas não tem jogado. Eu não tenho jogado. Mas se ele é chavante, vai no jogo do chavante. Se ele gosta de tomar uma cervejinha gelada, tome uma, não é se embebedar, mas tome uma. Que sinta o sabor da... gosta de um churrasquinho, assa aquele churrasquinho com prazer, não dá para comprar picanha, bota uma costelinha, faz de conta que está bem de vida e saboreia aquilo com prazer, né? Sim. Porque a felicidade, ela existe, né? A gente é que meio corre ela. Espanta com felicidade existe, você chega em casa... Espanta ela com miudeza, às vezes. Com miudeza. A gente chega em casa, a mulher está fazendo a comida. Tu já é feliz, alguém está preparando algo para te alimentar. Tenho que comer. Então é uma felicidade. Aí tu vai chegar brigando com a mulher velha que está se lembrando de ti, fazendo, né? Então tu tem que ter... Aí o neto vem brincar contigo. Sai daqui, gurinho. Não, tu brinca uns minutos, porque aí depois tu quer segurar ele já não quer, ele quer outra coisa. Claro. Então é só tu dar uns minutinhos para ele. Então eu acho que a felicidade, ela existe, os problemas existem, e as coisas que a gente não quer, vêm também. Mas aí tu deixa o tempo. Porque não adianta uma coisa que é para um mês, tu querer tirar em 3 segundos. Claro. Deixa, e nunca alimentando a desavença, sempre procurando calmar ela para que as coisas... Porque é 60 anos, hoje nós no Brasil já temos com um pouquinho mais, parece que dá 65, 70 por uma média de padrão de vida, como eles chamam, né? Poxa, em 60 anos tu vai estar brigando com um colega, com um amigo, discutindo, tu pode. Você é um tal político, eu sou outro, você apresentou o que o seu é melhor, o que o outro é... E tudo bem. O seu time perdeu, o outro vem dar uma gozadinha, você diz, não, mas agora na outra nós ganhamos. É uma vez para cada um, não é só vocês que vão ganhar. Mas eu vejo assim que eu faço esse mês 67 anos. 67. Não sou... Hoje em dia, e cada vez mais, a vida está se prolongando. Então, sonhar em chegar aos 80, que antes era assim, um sonho, uma quimera, agora já não é mais. Não, você só se manter calmo. Está ganhando tempo. Está ganhando tempo. Mas falando em tempo, nosso tempo está se esgotando, né? E encerramos a nossa conversa aqui com essas belas reflexões aqui do nosso amigo Oleto, que a gente agradece aqui a participação no programa Histórias dos Trabalhadores.
Lair, é uma satisfação muito grande ser convidado por essa casa para poder colocar o que eu fiz até hoje, e tudo que eu pude, eu fiz. Eu não... mas ainda fui diretor numismático da Associação Filatélica Pelotense, colecionador de selos e moeda, tenho praticamente todos os selos do Brasil. Sim. Desde 1840. Então, ser convidado por essa casa, para mim, é uma honra, é mais um legado na minha história que fica, porque não precisa você ser o dono do mundo. Você tem que ser o filho do dono, já está bom demais. Sim. E eu me acho filho do dono do mundo, então eu estou feliz. Eu quero parabenizar o trabalho do jovem ali atrás das câmeras, que teve a paciência e nos auxiliou aqui na prosa, e te desejar sorte, saúde, paz na vida familiar, na vida profissional, que ainda tu tem muito a fazer por alguém na história da vida, e que tu continue sendo a pessoa que tu é, que tu nunca vai decepcionar os teus amigos, porque até hoje, então, o que eu vejo falar da tua pessoa sempre é alta, de bom. Então, continua assim para me honrar até o final da minha vida. Muito obrigado, Auleto, pelas tuas palavras generosas. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa Histórias dos Trabalhadores. Um abraço, uma boa noite aos ouvintes, internautas da Rádio Com 104,5. Encerramos aqui, voltamos na semana que vem. E o operário de manhã pela avenida partiu pra vida tão sofrida. Meu operário de manhã pela avenida partiu pra vida, partiu pra vida.